No nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai analisar uma carta. Uma carta em comum. Escrita em 1982 por Luiz Roberto Botstein, um empresário do Rio de Janeiro, Ah, sim. para a juíza do trabalho, Miriam Pereza Eunígia Burr. Interesting. E após o fim de um processo judicial. E a carta vai muito além de um simples agradecimento pela sentença, sabe? Ela nos convida a refletir sobre idealismo, compaixão e a busca por um mundo melhor. O que realmente chama a atenção nessa carta é a sinceridade. Como o Botstein descreve a montanha-russa de emoções, né, Hum, que ele vivenciou. yeah. A sentença da juíza Miriam, num processo trabalhista movido contra a empresa dele, teve um impacto muito, muito profundo na vida dele. Renovou a fé na humanidade e no sistema judicial. É realmente tocante como Botstein descreve a relação dele com João Carlos, um jovem a quem ele estendeu a mão, sabe? Ofereceu ajuda e apoio. Uhum. E ele ignorou os alertas de amigos e contadores que o aconselhavam a ser mais cauteloso ao lidar com, né, Com pessoas como o Joãozinho, né? pessoas como o Joãozinho. Esse é um ponto crucial para a gente entender a complexidade do caso. Botstein, movido por um idealismo, né, que ele próprio compara ao de Don Quixote, acreditava na bondade inerente a cada indivíduo. E essa crença o impulsionou a ajudar Joãozinho, mesmo diante dos potenciais riscos. Mas essa mesma postura idealista o tornou vulnerável. E é justamente essa vulnerabilidade que fica evidente, né? Quando Botstein descreve a decepção profunda que ele sentiu ao ser alvo da ação trabalhista, movida por Joãozinho. Imagino que para ele a situação transcendeu a mera questão legal, né? Atingiu o cerne das convicções dele. Exatamente. A ação trabalhista representou para Botstein um questionamento direto à sua fé na humanidade. Isso. Diante desse desafio, ele se viu forçado a reavaliar suas crenças, né? E a confrontar a dura realidade que nem sempre a bondade é recompensada. É nesse momento de crise existencial que a figura da juíza Miriam Teresa Eunígia Burr adquire uma importância central na narrativa. Ao julgar o processo improcedente, ou seja, ao dar ganho de causa ao Botstein, a juíza demonstrou uma sensibilidade incomum. Sim, a sentença da juíza Miriam foi muito além da mera aplicação da lei. Ela reconheceu publicamente a nobreza da atitude de Botstein, né, em auxiliar jovens em situação de vulnerabilidade, como era o caso do Joãozinho, e condenou explicitamente a tentativa de explorar a boa-fé do empresário. Essa avaliação pública vinda de uma figura de autoridade como uma juíza, né? Deve ter sido um alento para o Botstein, né? Reafirmando seus ideais e restaurando a fé dele no sistema judicial. Esse tipo de reconhecimento vindo de alguém com a imparcialidade de um juiz tem um peso enorme. Sem dúvida, a atitude da juíza demonstra que a justiça pode sim ser um instrumento de promoção de valores humanos e que a lei, quando aplicada com sensibilidade, não serve apenas para dirimir conflitos, mas também para encorajar a solidariedade e reconhecer a boa-fé. A carta de Botstein, ela nos apresenta um dilema fascinante. Até que ponto a gente deve seguir nossa intuição ao ajudar o próximo, né? Mesmo diante de alertas e riscos. Como equilibrar o desejo de fazer o bem com a necessidade de se proteger de possíveis decepções e explorações? É uma pergunta complexa, né, que nos convida a uma profunda reflexão. A história de Botstein, narrada com tanta emoção em sua carta, nos coloca diante de um desafio ético, né? Como agir com compaixão sem se tornar ingênuo? Como proteger a própria integridade sem se fechar para as necessidades do próximo? Você, o que pensa sobre isso? Como você reagiria se estivesse na posição do Botstein? Até que ponto você se arriscaria para ajudar alguém em necessidade, mesmo diante de advertências? Essa carta do Botstein, ela nos instiga a questionar nossos próprios valores, né? E a forma como nós lidamos com esses dilemas éticos. Ela nos convida a buscar um equilíbrio, né, entre o idealismo e o pragmatismo, entre a compaixão e a prudência. É uma reflexão profunda e relevante para todos nós, especialmente num mundo cada vez mais individualista e marcado pela desconfiança. A história de Botstein e da juíza Miriam nos lembra que a bondade e a justiça podem sim prevalecer, inspirando-nos a construir um futuro mais humano, mais fraterno. E essa mensagem de esperança, extraída de um caso real, ocorrido há mais de 3 décadas, demonstra a temporalidade dos valores humanos e a importância de se cultivar a fé na humanidade. Na primeira parte do nosso mergulho, a gente explorou um pouco, né? A trajetória emocional do Luiz Roberto Botstein, um empresário que se viu dividido, né, entre o idealismo dele e a dura realidade de um processo trabalhista. Agora a gente vai se aprofundar na sentença da juíza Miriam Teresa Eunígia Burr e analisar como ela se tornou um ponto de inflexão na narrativa do Botstein. A sentença, como a gente já mencionou, né, foi favorável ao Botstein, declarando a ação trabalhista improcedente. Mas o que a torna tão marcante é a forma como a juíza vai além da mera aplicação da lei, né,
tecendo um elogio à conduta do Botstein e reconhecendo o valor das ações dele. Exato. A juíza Miriam, ela utiliza a sentença como uma plataforma para enaltecer a importância do apoio a jovens em situação de vulnerabilidade, como era o caso do Joãozinho. Ela destaca a atitude altruísta do Botstein, que, contrariando as advertências, né, de seus pares, optou por estender a mão, oferecer ajuda. É como se a juíza, por meio da decisão dela, estivesse endossando a visão de mundo do Botstein, validando a crença dele na bondade humana, né, e reforçando a ideia de que a compaixão, a generosidade devem ser incentivadas e não punidas. E essa validação, vindo de uma figura de autoridade como uma juíza, tem um impacto significativo, né, na psique do Botstein. Afinal, ele havia sido duramente questionado pela atitude dele, acusado de ingenuidade e imprudência. A sentença da juíza Miriam, portanto, ela serve como um bálsamo para as feridas emocionais dele, restaurando a fé dele na justiça e na humanidade. É interessante que uma carta do Botstein nos leva a questionar, né, essa dicotomia entre idealismo e pragmatismo. De um lado a gente tem a figura do Botstein, movida pelos ideais e convicções dele, disposto a correr riscos em nome daquilo que acredita. E de outro, os amigos, os contadores mais pragmáticos, que o aconselham a ser cauteloso, a se proteger de possíveis golpes e decepções. É um dilema universal, né? Presente em diversas esferas da vida. Até que ponto a gente deve seguir nossos impulsos altruístas, mesmo quando confrontados com a realidade crua e os alertas de pessoas mais experientes? É uma pergunta que cada um de nós precisa responder, né? Ponderando os riscos, os benefícios, as convicções pessoais, né? As circunstâncias que nos rodeiam. No caso do Botstein, a decisão de ajudar o Joãozinho, movida pelo idealismo dele, teve consequências dolorosas. Ele se viu alvo de um processo trabalhista, questionado nas crenças, né, mais profundas. Mas, ao mesmo tempo, essa experiência o levou a um encontro transformador com a juíza Miriam, cuja sentença não apenas o absolveu, mas também reconheceu o valor das ações dele. Essa é a beleza da história. Apesar dos percalços, né, das decepções, a fé do Botstein na bondade humana se viu fortalecida pela postura da juíza. A sentença, nesse sentido, ela transcende o âmbito legal, se tornando um símbolo de esperança, um testemunho de que a compaixão e a justiça podem sim prevalecer. A carta do Botstein nos convida a refletir sobre como a gente reage, né, diante da adversidade, diante de um golpe como o que ele sofreu. Seria fácil fechar para o mundo, se tornar cético, desconfiado. Mas o Botstein escolheu um outro caminho, o da resiliência, da fé na justiça e da crença inabalável na capacidade de transformação do ser humano. E essa escolha, por mais difícil que seja, é que nos impulsiona a construir um futuro melhor, né? É a crença na possibilidade de mudança, na força da compaixão, a importância da justiça, que nos inspira a seguir em frente, mesmo quando as trevas parecem nos envolver. É a história do Botstein e da juíza Miriam, narrada por meio dessa carta singular, né? Nos deixa uma mensagem de otimismo, de esperança. Ela nos mostra que a bondade pode gerar frutos inesperados, que a justiça pode ser um instrumento de cura, e que a fé na humanidade, mesmo quando testada, né, pode emergir ainda mais forte. É uma lição muito valiosa para todos nós, especialmente em tempos de incerteza e de desilusão. A carta do Botstein, ela nos lembra que a esperança, a compaixão, a justiça são faróis que podem nos guiar em direção a um futuro mais luminoso. Mas a história não termina por aqui. O Botstein, na carta dele, ele vai além do agradecimento à juíza Miriam e tece reflexões profundas sobre a busca por um mundo ideal. Exatamente. Ele nos convida a pensar sobre os limites do idealismo, né? A importância da prudência e a necessidade da gente encontrar um equilíbrio, né, entre os nossos sonhos e a realidade que nos cerca. E é nesse ponto que a gente vai mergulhar na próxima parte da nossa análise. Na última parte do nosso mergulho, a gente explorou a sentença da juíza Miriam e como ela restaurou a fé do Botstein na justiça, né? Agora a gente vai se aprofundar nas reflexões finais da carta, onde o Botstein ele vai além do caso específico e nos convida a pensar sobre a busca por um mundo ideal. É nesse ponto que a carta adquire uma dimensão filosófica. O Botstein, inspirado pela decisão do juíza, ele reafirma a crença dele na bondade humana, mas reconhece, né, que essa busca por um mundo ideal pode ser semelhante à jornada de Don Quixote. Para quem não está familiarizado, né? Don Quixote é um personagem da literatura espanhola famoso pela visão idealizada do mundo e por lutar contra moinhos de vento que ele via como gigantes. O Botstein, ao se comparar ao Don Quixote, ele reconhece que a busca dele por um mundo mais justo, né, pode ser vista por alguns como ingenuidade. Exato. E é interessante como ele não se esquiva dessa comparação, né? O Botstein ele tem consciência de que os ideais dele podem ser vistos como utópicos, mas ele defende a importância de se manter fiel a eles, né, mesmo diante das adversidades. Ele afirma que, apesar de todas as decepções, os percalços, ele continuará lutando contra moinhos de vento, ou seja, ele seguirá em busca de um mundo melhor, mesmo que essa busca pareça impossível para alguns. Essa postura do Botstein nos leva a refletir sobre a importância do idealismo, né?
na construção de uma sociedade mais justa. Seria possível alcançar um mundo melhor sem sonhadores, sem pessoas que se atrevam a lutar por aquilo que acreditam, mesmo que pareça uma causa perdida. É uma pergunta, que não tem uma resposta fácil, né? Mas a história do Botstein nos mostra que o idealismo, quando temperado com realismo, com perseverança, ele pode sim gerar frutos. A sentença da juíza Miriam é uma prova disso, demonstrando que a justiça e a compaixão podem florescer mesmo em meio a um sistema que muitas vezes parece imune à bondade humana. A carta do Botstein nos deixa um legado muito precioso, né? A importância da gente se manter fiel aos nossos próprios valores, de lutar por aquilo que a gente acredita e de nunca perder a esperança num futuro melhor. E essa mensagem de otimismo extraída de uma experiência pessoal, né? Sincera. Repercuta aí, inspirando a gente a construir um mundo mais justo, compassivo e humano. A carta do Botstein à juíza Miriam é uma verdadeira joia, né, que nos convida a refletir sobre a natureza humana, a importância da justiça e o poder transformador da esperança. É isso. Esperamos que esse mergulho profundo tenha sido enriquecedor para você. E que a história do Botstein e da juíza Miriam sirva de inspiração para suas próprias ações e decisões. E que a busca por um mundo ideal, mesmo que semelhante à jornada de Dom Quixote, continue a nos impulsionar, né, a lutar por um futuro mais justo e fraterno.